Excelentíssimo ministro Luiz Fux, presidente do Supremo Tribunal Federal, excelentíssimo senhor ministro Gilmar Mendes, relator do recurso extraordinário 1.222.185, excelentíssimos senhores ministros que compõem essa Egregia Corte. Meu nome é Maurício Stegmann Dieter e represento aqui os milhares de associados do IBCCRIM, sob presidência da doutora Eleonora Nassif, na coordenação do Departamento de Amicus Curiae. Apresentamos a Vossas Excelências o nosso parecer, que tenho a honra de subscrever junto com a doutora Débora Nartamovic, a professora Raquel Limes Calcon, a doutora Poliana Soares e o doutor Roberto Portugal de Biasi, no qual expomos os argumentos que nos fazem filiar a tese que entende ser proibido à acusação recorrer da decisão de clemência sempre que assim for reconhecida pelo Tribunal do Júri. Os argumentos que estão expostos não precisam ser repisados, eles foram expostos de maneira bastante franca, direta, objetiva e fundamentada, mas algumas questões merecem ser salientadas, o que se faculta na possibilidade de apresentar a sustentação oral do parecer, ainda que com toda a perda que implica fazer essa exposição de maneira virtual e gravada e não na presença de Vossas Excelências no plenário da mais alta corte do país. Um primeiro argumento que delimita o sentido da nossa manifestação é entender que o júri atualmente está sob ataque, e é lamentável que o júri esteja sob ataque, porque ele é, de longe, a instituição mais democrática do judiciário. E para reconhecê-lo, basta entender que o poder judiciário só é um poder na medida em que obedece à Constituição e à lei, porque todo o poder da República emana do povo, que o exerce diretamente ou por meio de seus representantes eleitos. Como os juízes concursados não são representantes eleitos e não se trata de um julgamento feito por juízes togados como expressão do poder popular, exceto naquilo que se filia à lei, o Tribunal do Júri é uma das raras ocasiões em que o povo exerce diretamente o seu soberano poder para decidir o que é justo no caso concreto. Entender que o júri é alguma forma menos séria, menos importante de manifestação do judiciário é não entender o fundamento do poder na República. E como esclarece o processualista Michele Tarufo, usurpar de alguma maneira a soberania do júri, em qualquer dimensão, vai ser sempre um atentado à democracia, especialmente pelo conteúdo simbólico que a decisão do júri expressa em termos de democracia. Segundo ponto que convém salientar é uma certa argumentação que tem se repetido de que o júri seria menos técnico, não é? No sentido de mais enviesado, menos informado do que as decisões dos juízes togados. Talvez em relação a isso seja importante olhar as diferentes pesquisas na área das ciências sociais que indicam que juízes profissionais podem ser tão suscetíveis quanto os jurados às influências indevidas a alguns tipos de prova. Como destaca, por exemplo, o estudo de Frederick Schauer, que foi mencionado no excelente trabalho de Marcela Mascarenhas Nardelli, citado no nosso parecer. A verdade é que os juízes togados tendem a superestimar as próprias capacidades cognitivas, à diferença do corpo de jurados, que tem mais dúvida sobre a capacidade de decisão e sobre a própria certeza. Ele é muito mais permeável à crítica e suscetível à autocrítica do que os tribunais profissionais, enfim, do que os juízes concursados. Logo, essa ideia de que existe alguma superação, algum distanciamento, ou menos parcialidade, ou menos contaminação ideológica por parte de juízes togados é apenas isso, uma ideia que não encontra base na pesquisa empírica. Em relação à possibilidade, especificamente indo ao problema, enfrentando a questão jurídica propriamente, a verdade é que a Constituição da República garante a soberania dos eruditos do júri sem delimitar os fundamentos dessa decisão, ou seja, ao contrário dos juízes concursados, certos leigos que integram o conselho de sentença, eles podem sim decidir por razões subjetivas, não vinculados à legalidade ou à dogmática penal e independentemente da quantidade e da qualidade da prova contra o réu. Assim, ao júri é permitido um julgamento empático ou metajurídico, sem importar aquilo que foi produzido durante a instrução ou em plenário.
São condições da soberania, aliás, a independência, a imparcialidade e a liberdade do corpo de jurados. Todo constrangimento, inclusive aquele imposto pelos tribunais, é atentatório a essa soberania, inclusive o limite das formas jurídicas ou do conteúdo probatório. De maneira que a única justificativa para a intervenção dos tribunais é se algumas dessas prerrogativas que compõem a ideia de soberania do júri forem atacadas. Se não for esse o caso, essa soberania deve ser respeitada, inclusive, e eu diria especialmente, quando a decisão parece se opor àquilo que indicam as provas em termos de autoria e materialidade. Afinal de contas, como diz o meu estimado colega, professor Gustavo Badaró, o júri não é um simples órgão colegiado de primeiro grau. E só ele pode decidir questões de mérito em relação aos crimes dolosos contra a vida. Se nós nos atentarmos também aos parâmetros que são definidos para estabelecer uma delimitação racional da atividade do júri, né? As palavras-chave aqui são, conforme a lei, consciência e justiça. Entendo que consciência e justiça, como indicativos, digamos, dos limites racionais da decisão do júri, são suficientemente elásticos, porque abstratos, para poder permitir qualquer tipo de decisão, ainda que isso possa colidir com o que poderia, num julgamento feito na legalidade estrita e conforme as mais rigorosas regras da dogmática penal, levar a uma condenação. O exercício da clemência, né, que faz parte da reforma do Código do Processo Penal a partir da Lei 11.689 de 2008, indica o sentido, inclusive, de abertura cognitiva para decisões do júri, valorizando a presunção de inocência e ampliando a possibilidade de uma decisão que ultrapasse o estrito limite da legalidade no qual operam aqueles que devem obediência à lei para encontrar o fundamento de suas decisões, né? Já que é ali que o soberano poder se expressa depois que a lei condensa os representantes eleitos do povo, projetam sobre essa lei e essa lei é obedecida. Não assim no caso do júri, que volta a ter, digamos, essa abertura bastante elástica, né? Especialmente se considerarmos as crescentes reclamações no sentido de recursos protelatórios ou que atentem contra a realização da justiça, a ideia de que o Ministério Público, né, ou de que a acusação possa recorrer de uma absolvição por clemência, apesar da prova dos fatos, uma vez respeitada a soberania, dentro das condições que garantem um julgamento independente, imparcial e livre, não existe outra solução constitucional do que uma interpretação conforme a Constituição, ao artigo 593, inciso 3º, a linha D do Código do Processo Penal, de modo a estabelecer que tal fundamento recursal está disponível apenas à defesa e que tem por finalidade anular exclusivamente decisões condenatórias do Conselho de Sentença que sejam manifestamente contrárias à prova dos autos. É perfeitamente legítimo a absolvição contrária à prova dos autos em termos de autoria e materialidade por critérios idiosincráticos, por critérios de justiça vinculado à dinâmica social, por critérios de justiça inspirados talvez numa ética cristã ou qualquer outro tipo de fundamento que o corpo de jurados possa atribuir às suas decisões, respeitado então as condições que dão soberania nos seus vereditos. É nesse sentido que o BCCRIM expressa a sua opinião, detalhada, como eu disse, no parecer que foi entregue a Vossas Excelências e na confiança, né, de prestar auxílio a uma melhor prestação jurisdicional possível por meio da opinião que expressa na condição elevada que nos dignifica de amicus curiae. Muito obrigado.